Amados irmãos, nesta noite, tô brincando, irmãos, vamos ler o texto de Marcos, capítulo 1. Eu quero começar com esse texto porque eu preciso abordar aqui um ponto antes que de fato nós possamos entrar na matéria, na proposta do conteúdo aqui. Embora nós tivemos uma aula por vídeo semana passada, e antes que eu comece então qualquer coisa aqui, eu queria saber de vocês que assistiram a aula ou leram alguma coisa aí do conteúdo e querem começar agora de repente já colocando uma dúvida ou acrescentando alguma coisa, comentando. Fiquem à vontade que aí a gente já começa a aula aí a partir do que vocês tiveram contato aí com o conteúdo na semana próxima. Entenderam tudo? Tudo esclarecido? Não teve nenhuma dúvida? Pode ficar à vontade. Foi uma introdução, né? Sim. Se você falou sobre o que a gente iria ver, então ficou na expectativa. Eu vi os 2 vídeos. Eu vi 3 vídeos. Teve mais um que também seria um introdutório, que foi outra aula, né? Mas seria também uma aula introdutória. Só coloquei para dar mais um pouco de conteúdo. A primeira aula de fato é aquela visão panorâmica, a gente pincela algumas coisas e aí nas outras aulas a gente vai retomando aqueles pontos para tentar se aprofundar mais e tudo mais, né? Mas assim, do que foi falado lá, sério mesmo, nenhuma dúvida, assim, algum que falou, nossa, na próxima aula, se tiver oportunidade, eu vou perguntar isso pro André. Eis aí a oportunidade para você perguntar. 5 minutos para fala. É a saudação, né? Não pode passar disso, é de procedência maligna, viu? Não faça esse negócio não no púlpito. Não faz pergunta difícil. Difícil assim assusta o professor também. Alguma questão lá, mas tudo bem que eu falei de uma forma pincelada, mas nada assim que ficou de repente, nossa, eu não entendi isso muito bem. E aproveita agora, Márcio, porque a gente, de repente é uma coisa que eu não sei e eu vou passar batido, pra mim o que eu falei lá tá tudo certo e de repente não retomo mais nessas aulas, né? Fiquem à vontade. Tá falando Faz do vídeo? Isso, exato, da aula passada, do vídeo passado. Então diga, Jéssica, você introduz aí que o pessoal vem atrás. Não teve dúvida em relação à aula, não. Só da briga que teve, né? A treta lá por causa da ajuda lá com os irmãos. Então, se podia ajudar ou não, o pessoal da igreja. Eu então não lembro o ponto, me fala qual foi a questão. Não, porque você começou a falar sobre essa parte de assistência do cristão, né? Que a gente precisa ajudar os nossos irmãos. Sim. Que às vezes o irmão está passando por dificuldade e tal, não sei o quê. Aí uma irmã fez uma pergunta, que eu não lembro ao certo a pergunta, mas ficou parecendo que tava rolando uma treta. Porque ela não tava meio que... mas a gente tem que ajudar, mas a pessoa não vai se esforçar e que não sei o que. Aí ficou tipo um tempão assim. Entendi. É que tem turma que é mais assim, acalorada, né? Eles são mais assim, bem aguerridos. participativos, né? Mais assim, enfático. Mas eu achei bem legal. Nossa, eu achei tão legal que tipo, eu até fiquei pensando na questão da célula, né? Tipo, de ter esse cuidado nas células mesmo, de saber do que as pessoas têm passado, assim, até pra poder contribuir de uma forma melhor. Tá, deixa eu ver se eu consigo contribuir para essa suposta dúvida aí, né? Que eu não sei ao certo qual é, mas eu até me lembro quem foi a pessoa que questionou tudo isso aí. O ajudar nem sempre é o ajudar. Nem sempre a gente ajuda uma pessoa ajudando, né? Às vezes a ajuda que a pessoa precisa é a não ajuda. Porque a gente não está propondo ajudar a gente relapsa, preguiçosa, sustentar a vagabundagem, como a gente diz. Não é essa a proposta, não é um assistencialismo, um paternalismo, que infelizmente o nosso país ele conhece muito bem isso e gosta disso, né? Que o governo dê tudo, que o Estado ampare em tudo. Então assim, na verdade a gente está acostumado com esse paternalismo. O que a gente deve fazer é identificar uma necessidade emergente, urgente de uma pessoa, atendê-la nessa necessidade e dar recurso para que essa pessoa ela caminhe com as suas próprias pernas, até mesmo para que a gente socorra outras pessoas nesse estado de emergência, nesse estado mais urgente mesmo, né? Então essa seria a questão, talvez foi o ponto lá que a aluna lá ela questionou, né? A gente vai ficar ajudando todo mundo e tal? Não, calma. Mas eu achei legal a questão de ter um ambiente confortável para poder falar da sua necessidade. Sim. Porque aí você comentou do negócio do orgulho. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente tem facilidade de ajudar, mas a gente não consegue falar que a gente está passando por necessidade. E quando for a nossa vez, né? Eu sou generoso, eu abençoo, eu ajudo, sim, eu dou oferta, eu socorro, tá? Mas quando é a nossa vez da necessidade, sim, aí aquele orgulho, né? Sim. Não, eu não comunico. E a Bíblia diz, comunicai as vossas necessidades aos santos.
Então, muitas vezes a gente se pega nesse orgulho bobo, porque a gente está entre família. Então, é a família da fé. Então, se eu tenho uma necessidade, seja ela física, psicológica, espiritual, de qualquer ordem, eu preciso comunicar com as pessoas, com os irmãos, né? Com os meus líderes, com as pessoas, lógico, certas, porque infelizmente às vezes a gente se depara com pessoas que não entendem, né, toda essa questão. Mas se a gente não pode recorrer à família, a quem a gente vai recorrer? Eu digo a família da fé, né? A quem? Então há essa questão de nós compartilharmos as nossas necessidades, né, aos santos. E é interessante, queridos, então Missões Urbanas vai pretender pensar em demandas, diversas necessidades. É claro que a gente está pensando aqui a partir de uma comunidade de fé que já entende, já é madura no Evangelho e ela se cuida. Porque a gente não está propondo a gente ajudar um monte de gente e sair das quatro paredes, mas e nós aqui? Então a gente tem um pressuposto. Qual é o pressuposto? Que essa igreja é uma igreja madura, que entende o Evangelho, nesse cuidado doméstico. Porque a Bíblia diz que quem não cuida dos seus, principalmente os domésticos da fé, isso é pior do que infiel. Nega a fé. Né? Então eu estou partindo de uma premissa, que essa igreja que nós estamos falando que deve sair dessas quatro paredes, já é uma igreja que se cuida. Senão fica um negócio meio contraditório. Como que a gente vai querer socorrer um monte de gente lá fora? É igual missões. Ah, vamos fazer missões, vamos atravessar a fronteira, vamos lá para a China. Mas, quer dizer, do outro lado da rua a gente não consegue alcançar os perdidos? Né? Os nossos parentes a gente não consegue alcançar? Eu achei interessante quando você falou da questão do link da igreja com... Se, por exemplo, a igreja não tem um sítio e tal para fazer um centro de reabilitação, né? Sim, isso é. Mas aí eu fiquei pensando, como se estabelece isso? É através de... A parceria? É? Ou é Sim, dinheiro mesmo? não, parceria. Olha só, irmãos, a gente precisa entender que nós temos o reino de Deus, que é o que eu quero conceituar. Eu quero conceituar hoje o reino de Deus, né? Após as dúvidas de vocês, a gente entra na aula proposta mesmo para hoje. O que é o reino de Deus? Para mim, é uma rede de relacionamentos. Então, nós temos que estar conectados, né? Seja com irmãos ou com pessoas que têm um interesse comum. Então, por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande, evangélicos, de dialogar com pessoas de outras profissões de fé. Então, eu não me alio com espírita, com católico, com nada. Isso é um equívoco. Porque se a gente está buscando um bem comum, e nós estamos falando aqui de uma questão mais sociocultural, né, e nessa questão mais social mesmo. Nós estamos falando aqui do evangelismo, de professar, de pregar o evangelho no sentido salvífico. Não é essa abordagem, né, que a gente vai trazer nessas aulas. Lógico que isso entra, inevitável, nós somos cristãos, nós vamos falar de Cristo. Mas o que eu quero pensar com vocês nessas semanas é qual o papel da igreja, o que a igreja de Cristo, enquanto aqui estiver, deve, pode, e o que a Bíblia diz para fazer a respeito da sociedade, da cidade, da urbis, da polis, que é missões urbanas. Nós não estamos falando de alcançar os perdidos lá no fim do mundo e nem de sair evangelizando as pessoas, ser um perdido pecador, Jesus é teu Salvador. Não é esse o ponto, não é essa a proposta da matéria. É nós como igreja, o que a Bíblia tem a dizer disso, desse aspecto, de Gênesis a Apocalipse, Antigo e Novo Testamento. O que Jesus disse a respeito disso? O que os apóstolos disseram a respeito disso? Porque assim, nós combatemos muito, nós evangélicos, combatemos muito as obras no sentido... Porque tem muito forte em algumas religiões, ou muitas religiões, a salvação por mérito, né? Pela obra, aquilo que você faz, pela obediência em si. E o Evangelho, ele exclui a obra como sendo algo fundamental, essencial, necessário para a salvação. A salvação, ela é imerecida, é pela graça, né? Por meio da fé. Então salvação independe do que eu faço, do que eu fiz ou do que eu farei. É pelo mérito do que Cristo fez na cruz do Calvário. Um único ato suficientemente necessário, e foi suficiente, foi único, e ali a Bíblia diz que foi consumada a ação salvífica. Né? Ali foi a expiação, é o sacrifício substitutivo, é o vicário, como a gente chama na teologia, né? Que nos substituiu. Então assim, salvação não é por obras. Então a gente combateu muito isso, do catolicismo, do espiritismo, que eles enfatizam muito a questão de obras, né? Infelizmente ainda tem uma ala dos evangélicos que acha, né, não fala isso, mas vive como se
olha, se você não fizer isso, isso e isso, você não vai ser salvo. Não, irmãos. Não compreendem o Evangelho. Ah, então, aí por outro lado pensam, olha que desequilíbrio. Ah, então também eu vivo a vida de qualquer forma. Não, ninguém está falando isso. Olha só como Paulo já entendeu que isso viria na cabeça das pessoas. Aonde abundar o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Ah, então vou viver no pecado? Paulo disse de maneira nenhuma. Percebe que muitas vezes as pessoas não chegam no equilíbrio, não entendem um todo. Então as obras elas foram quase que desprezadas como, não, isso aqui não é necessário. E aí a nossa cosmovisão, nosso entendimento de mundo, remeteu somente à eternidade. Salvar a alma. Não salvar a alma da pessoa, como se todo mundo fosse Gasparzinho, né? Vamos salvar a alma, calma aí. Aí Tiago, a carta de Tiago vem combatendo veementemente isso. A carta de Tiago é muito prática, nós vamos trabalhar muito nos textos de Tiago. Muito prático, é um evangelho, não é teórico, não é como Paulo, teológico, aquela conceitual, que vem tratando algumas complexidades, né, da teologia. Tiago é prático. Só, você vai na casa de alguém, essa pessoa lá tá sem comida, tá sem nada. Aí você fala para ela assim, olha, meu amado irmão, vou orar por você, fazer uma oração aqui, para Deus te abençoar. Fique em paz. Aí ora pela pessoa e diz, fique em paz, aí vai embora. Aí Tiago diz assim, que fé é essa? Essa é uma fé inoperante. É uma fé que não se concretiza. É uma fé de demônios. Né? Ele diz isso. Não estou inventando nem aumentando nada. Isso é uma fé, é uma crença de demônios. Que acredita em Deus e nas coisas de Deus, mas não faz nada para materializar e beneficiar o próximo a partir das suas convicções e valores. Então a fé, Tiago disse, é mostrada pelas obras. Tu tens fé? Então mostra-me pelas tuas obras, porque eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E aí, Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Só o senhor está falando sobre isso, que a gente não tem que olhar exatamente se a pessoa é católica, nesse ano. Isso, é o ser humano que a gente está contemplando. E eu precisava de um medicamento que eu tomo com o problema que eu tenho na cabeça. Sim. E uma pessoa que é católica, de uma igreja, ela se propôs aí, acho que era em Minas, né? Que lá tinha um lugar que fornecia o remédio, ela se propôs, sem me conhecer. E eu tinha comentado esse assunto na igreja, pô, eu precisava comprar meu remédio, o remédio é caro, tudo. Ninguém, não, vamos orar. Confio no Senhor, né? Vamos orar que Deus vai prover. Você tá falando isso além disso, vamos orar. Mas eu precisava do remédio, eu fiquei assim, uns 2 meses sem tomar o remédio. Sim, vamos discutir esses pontos não, aí. Não, é sério, não, um momento de desabafo. Tu tá bem hoje, Jéssica? Eu tô ótimo, mas às vezes, não, é sério, parece que a igreja em si, o pessoal é pirado no vamos orar, só que ninguém ora. Mas vamos orar. É tipo uma frase de acalmar o povo. Aí ficou assim, vamos orar. Eu fiquei tá, eu vou orar por isso, tá? Então, 2 meses sem tomar o remédio, né? Porque eu precisava comprar, o Alberto não foi aí, gente. Enfim, vamos... aí essa pessoa que é católica se propôs, ela pegou minha receita. Ela só não conseguiu porque não tinha. Eu fiquei pensando, gente, a igreja falou que é só orar por mim. A proposta justamente a proposta geral justamente é retrabalhar esse pensamento do qual é a prática. Porque a Missões Urbanas é teologia prática, teologia pública, não é conceitual. O que nós vamos discutir é a prática, é a mão na massa, é como que a gente se porta, as nossas atitudes. Não é questão intelectual, a gente não vai trabalhar questões conceituais, né, da teologia e tal, não. O que a Bíblia fala, como que eu tenho que me comportar diante dessa realidade. Eu como cristão, eu como entendimento de quem é de fato o Senhor deste mundo. É por isso que eu preciso conceituar aqui, primeiro, o reino de Deus. Então a gente percebe que existem vários equívocos. Irmãos, quando a gente tem um pensamento, isso vai se traduzir na nossa vida. A partir daquilo que a gente sabe, entende, é como eu vou viver. Vai determinar minhas ações, minhas atitudes diante de diversas situações. Então qual é o maior problema? O maior problema de fato é de entendimento, né? Então a gente precisa conceituar, entender. E a partir disso então a gente traduzir isso na vida diária, que é o desafio maior. Aliás, em qualquer aula, em qualquer coisa que a gente compreende, nossa, agora eu sei, ou Deus me esclareceu, tá, mas a partir desse esclarecimento, dessa luz, você foi iluminado, iluminada, tá, mas o que isso vai se traduzir na sua vida, lá na sua casa,
lá com o seu vizinho, lá onde você estuda, lá onde você trabalha. É isso que a gente quer saber no final. Senão a gente vai, como diz um amigo meu, ficar com a cabeça obesa, né? Cabeção assim, cheio de entendimento, mas a gente não faz nada. Então, para que serve? Para que serve essa teologia? Para que serve esse entendimento? Para que serve todo esse conhecimento? Ele se voltará contra nós como peso eterno de juízo, porque mais sabíamos e menos praticamos. Era melhor não ter sabido de absolutamente nada, como diz a Bíblia, do que saber e não praticar. Mas nós estamos aqui num esforço absurdo, para que cada semana que a gente entende alguma coisa, a gente no outro dia fala, vamos praticar esse trem aqui, me ajuda aí, Espírito Santo, porque agora que o Senhor me falou, eu não tenho mais desculpa, né? Então assim, começou a fazer o curso, tinha uma falta de entendimento de um bocado de coisa. Foi acumulando entendimento, conhecimento, então tem mais responsabilidade. Tendo mais responsabilidade, precisa dar mais respostas. Precisa ser responsivo, né? Então era melhor nem ter começado a se matricular no curso. Agora que já está um tempo... Dá para descer não tem, é um caminho sem volta. Então, a ignorância nunca é vantagem, né? Jamais. Porque com a ignorância nós seremos também cobrados. Por causa da ignorância, né? E com conhecimento nós seremos mais cobrados, porque agora nós temos mais conhecimentos. A quem muito é dado, muito também será cobrado. Olha só. Mas a quem também pouco recebeu, será de alguma forma cobrado também. Não tem, não está na vida. Entrou na vida, já era. É um negócio assim que não tem volta. Efésios capítulo de número 2, versos número 8, 9 e 10. Vai dizer, sois salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas e preparou de antemão as boas obras para que nós andássemos nelas. É o verso 10. Então as obras não salvam. Obra não salva. Obra é para o salvo. Essas obras foram preparadas por Deus para que a gente a praticasse. Então a obra não é para ser salvo, é para o salvo. É igual ao batismo, né? Ninguém desce as águas porque agora vai ser salvo. Não, porque já teve antes uma experiência profunda com Deus de transformação. Só está declarando exteriormente que aquilo aconteceu dentro de si. Então, a questão externa não influencia nada no interno. É o contrário. É o interno que tem que influenciar e se desembocar no externo, né? Então, por que a gente faz boas obras? Ora, porque não tem outra possibilidade. Porque eu tenho uma natureza que pode só produzir um fruto, que é de boas obras. Então é questão de natureza, irmão. E não tem esforço nisso, viu? Oh, que luta que é abraçar uma pessoa assim, que está precisando de um abraço. Ou que luta que é pegar o dinheiro e a gente comprar alguma coisa por necessidade. Ou que sacrifício. Não, tem alguma coisa errada no processo. Porque quem tem uma natureza regenerada, é cheio do Espírito Santo, isso flui, irmão, é natural. Aliás, há uma alegria enorme quando eu tenho oportunidade de fazer alguma coisa para alguém, né? Quando eu pego parte dos meus recursos, sejam eles financeiros, intelectuais, físicos, emocionais, psicológicos, administrativos, para ajudar alguém. Isso é uma alegria enorme, não tem esforço, não tem pesar, não tem lamento, não tem remorso. Ah, não devia ter ajudado essa pessoa, tá vendo, ingrata. Não, não entendeu, irmão. Então está fazendo algo, não compreendendo. É por isso que quando a gente faz com entendimento, nossa, como é bom. Como aquilo gera alegria. A gente vai trabalhar nos textos, por exemplo, de 2 aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, que fala especificamente, você quer ver uma área assim, bem melindrosa, bem sensível na vida dos cristãos? A gente mapeia o corpo espiritual, né? Faz um mapeamento, e nessa anatomia a gente descobre que existe um nervo que é mais sensível. Bolso, né? É o nervo que liga o coração ao bolso. Esse é o nervinho que tem aqui, ó, coração ao bolso. Então falou de dinheiro, irmão, tem que tocar uma musiquinha, porque senão ninguém vai contribuir, não. Não pode ser, tem que dar uma animada, né? E tal, tem que falar alguma coisa antes, né? E aquela pessoa assim meio desconfiada e tal, e com as motivações erradas, vai lá e contribui e tal. Então falou de dinheiro é um negócio assim meio complicado, né? Ou para um extremo ou para outro extremo. E Paulo escreve 2 capítulos para falar sobre isso. E dentre essa escrita de Paulo, ele vai dizer que houve um povo lá que não era pobre. Eles não, pobres somos nós, eles eram miseráveis. Tá certo? Esse povo era paupérrimo, era gente que não tinha nem para si. Mas quando eles souberam que havia uma necessidade de uns irmãos que não era da sua denominação,
em outro lugar, Paulo, nós queremos contribuir. Paulo disse, não, estou vendo a condição de vocês, ó, vocês não têm nem para vocês, né? Não, pediram com muitos rogos, mas pediram demais, insistiram com o apóstolo. E ele disse, eu estou vendo que na verdade, vocês antes que... tirar da onde, irmão? Porque a Bíblia diz, está lá o texto, eles eram miseráveis, esses irmãos não tinham nem para si. Mas Paulo disse, antes que eles dessem qualquer coisa, eles se deram ao Senhor. Para eles era um privilégio, era uma alegria estar contribuindo com o reino de Deus. Então às vezes a gente não faz as coisas de uma maneira equivocada, mas de uma maneira equivocada, achando que está fazendo, não está fazendo coisa nenhuma. A gente não está dando coisa nenhuma. Da onde que a gente está dando, se a gente está tirando de nós mesmos? De onde a gente pode dar, se a gente tira de nós mesmos? De lugar nenhum. Por que nós damos? Aliás, nós não damos nada, nós devolvemos aquilo que Deus permite a gente devolver. Porque nós somos mordomos. A mordomia cristã é uma matéria que a gente trabalha na teologia, não nesse curso. A gente trabalha no bacharel e outras propostas. Mordomia cristã, nós somos administradores, mordomos, servos dos bens que pertencem a Deus. Como diz minha sogra, nem eu sou eu mesmo. Entendeu? Eu não faço o que eu quero com a minha vida, porque eu fui comprado por bom preço, não é? Eu fui resgatado. Meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não faço o que eu quero com ele. O dinheiro que eu tenho de alguma maneira, que eu conquisto ou conquistei, ainda que eu estudei, ainda que eu levanto de madrugada, ainda que eu faça isso aqui, não é meu. A saúde não é minha, a oportunidade foi Deus que me deu, o ar que eu respiro. Então nesse entendimento, nessa cosmovisão, aí nós entendemos, nós somos privilegiados. Todas as vezes que eu contribuo de alguma maneira com qualquer coisa que beneficie o ser humano. Ponto. Itálico, sublinhado e negrito. O ponto. Entendeu? Para não ter mais conversa nesse sentido. Aí a gente entende que o reino de Deus precisa ser explicado. Vamos entender mais ou menos no capítulo de número 1 de Marcos, verso 14. Eu quero conceituar o reino de Deus. E depois a gente vai discutir como na prática, os projetos, né? E a gente quer saber como que a gente pode, porque aí a gente, nossa, olha que oportunidade boa que Deus está nos dando, tá? Como a gente pode fazer isso? Quais são as demandas? Vamos entender a sociedade? Vamos entender a demanda, cada bairro, cada região tem uma demanda diferente. É claro, irmão, que Alphaville não tem a mesma necessidade que nós temos aqui na Zona Leste. Moema, né? Morumbi, são necessidades diferentes, mas tem. Então quem está lá precisa pensar na necessidade lá. E aí a gente vai entender que, acho que eu falei isso na introdução, não é? A gente precisa entender o nosso entorno, a nossa realidade, conhecer, mapear, ter estatística, números. Eu vou trazer números para vocês aqui. Quando eu vi esse vídeo que você estava falando de Morumbi, Alphaville, outras necessidades, eu lembro que eu conheci uma mulher, ela era muito rica, ela morava na Alphaville, e ela falava assim para mim, eu queria trocava minha vida pela sua. Olha. Ela falou assim, senhor, eu tenho alegria, no meu eu não tenho. Eu tenho tanto dinheiro, meu marido tem tanto dinheiro. Isso. Mas cadê o meu marido? Meu Deus, meus filhos, estou sozinha na minha casa. E aí a gente vai ver que muitas vezes tinha. Exato. Essas questões nem sempre são questões estruturais, questões sociais no sentido econômico, né? A gente vai abordar isso também, claro. Mas a gente percebe que existe uma demanda generalizada e o ser humano está num abismo caindo em todos os sentidos. Então, muitas vezes conquista aquilo que humanamente é tido como sendo algo bom, mas não preenche a alma. Então a gente precisa contemplar a alma, né, e o corpo, porque o ser humano é ser humano integral. Eu falei, acho que no vídeo lá, sobre o Pacto de Lausanne. Eu mandei lá o Pacto de Lausanne, espero que vocês leiam. Poucas páginas. 25? Alguma coisa assim, não é? Pouquinho lá, não passa de 1000 não. Então são poucas páginas, né? Pouca. Não, é sério, pouquinho, mas não lembro exatamente. Deve ser 30, 40, alguma coisa assim. A gente não leu. Vocês leram? Não. Eu comecei a ver só o vídeo. Não, o Pacto de Lausanne. Tá lá. Porque a partir do Pacto de Lausanne, eu expliquei para vocês, tá tranquilo todo mundo? Ou quer que eu dou o Pacto de Lausanne? 1974? Aconteceu lá? Mas veja lá direitinho. Baseado nesses documentos, são 2 documentos que a igreja tem na história, que é o Pacto de Lausanne, em 1974, e o Pacto a Declaração de Jarabacoa. Jarabacoa foi em 1983, Jarabacoa é uma cidade da República Dominicana, tá? Jarabacoa, na verdade, né, a pronúncia. E aí esses 2 documentos trazem para nós como que o evangelho se traduz na prática do dia a dia na vida das pessoas.
Porque as pessoas estão cansadas de ouvir de Jesus, irmão. O que elas querem é ver Jesus. Tá igual o Tomé, né? Ah, não, Jesus ressuscitou, quero ver as marcas. Mostra pra mim os sinais, então, desse Jesus que você fala que é vivo. O povo tá igual Tomé, quer ver as marcas. Cadê os sinais? E aí o desafio ficou para nós, para mostrar quem é Jesus através da nossa prática diária. Porque discurso, esse Brasil tá cansado, tá cheio. Cada esquina tem uma igreja dizendo, falando de amor, dizendo de Cristo e não sei o quê. E o povo quer saber na prática, no dia a dia, no tete a tete, no zoinho, na bolinha do olho, olhando. E nessas aflições, essas demandas para mostrar Jesus. É o que eu digo, né? Pregue em todo o tempo. Se necessário for, use as palavras. Então, a gente precisa entender esse negócio aí. Eu ia ler Marcos capítulo 1. Irmãos, eu tô com tanta vontade de falar uns 3 meses com vocês sobre esse assunto, vocês não têm noção, né? Porque assim, no bacharel são 5 meses essa aula, essa matéria. São 22 aulas. Mas não vou castigar vocês assim, não. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Algumas palavrinhas chaves aqui: pregando o evangelho do reino de Deus, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo e crede no evangelho. Marcos capítulo 1, versos 14 e o 15 eu li. Eu falei outra coisa? Desculpe aí, viu, meu? Já achei que a explicação já... a gente tá aqui, né? Desculpe aí, é mesmo? Rapaz, é tanta empolgação aqui que eu... Então, capítulo 1. Capítulo 1, varão. Tá aí, Luciano, achou? Tá, então, ó, os dois estão na fiação lá. Vocês se dispensarem. Os dois estão na fiação lá, varão. Como diz o, né? Você sabe, né? Fiação, varão. Capítulo de número 1 do Evangelho, segundo escreveu Marcos, o primo do Barnabé, aquele homem abençoado. Versos 14 e 15. E depois que João... Agora deu certo, né? Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então as palavras que eu quero que vocês destaquem aqui, chave: pregando o evangelho do reino de Deus. Se quiser grifar aí na Bíblia, fica à vontade, tá? Vale a pena você grifar isso. Então, pregando o evangelho do reino de Deus, porque qual era a mensagem, o conteúdo dessa pregação? O evangelho do reino de Deus. O tempo está cumprido. Então esse tempo chegou. O reino de Deus está próximo. Esse próximo não é porque o reino de Deus viria. É porque o reino de Deus está acessível. Não é proximidade cronológica. É proximidade de contato. Certo? No sentido, ele está próximo que agora todo mundo tem acesso. Porque antes, não era todo mundo que tinha acesso, não. Né? Era o sacerdote que tinha, era o profeta que tinha. Para você chegar a Deus, entre aspas, você tinha que passar por um monte de ritual, um monte de burocracia, um monte de gente, e aí você falava com Deus. Agora Jesus, ó, está acessível. Qualquer um pode acessar, qualquer um pode se conectar. Então, assim, o Wi-Fizão tá liberado para todo mundo. E aí, liberado. É só ajoelhar. Só coisa, nem precisa às vezes, não. Oxi, não tem essa necessidade não. De joelho, de pé, de ponta cabeça, de deitado, né? Tem uma oração que foi feita na Bíblia pelo profeta, muito estranha. Até hoje eu estou tentando imaginar. Mas ele colocou a cabeça no meio dos joelhos assim e orou. Não foi o profeta Elias? Umas orações assim, meio estranhas. Mas oração não tem esse negócio de posição, não. É por isso que um ora em pé, o outro sentado, o outro olho aberto, o olho fechado, baixa a cabeça. Tem tudo uns negócios, né? Os ritualzinhos que a gente inventa. Então, pegando o reino de Deus, o reino de Deus que eu quero falar. O tempo já tinha chegado e relacionamento de confiança. Crede no evangelho. Esse crer não é algo, um assentimento mental. É um relacionamento de confiança, tá? Só para explicar aqui esses pontos que eu acho muito importante a gente entender essas expressões. O Lucas capítulo de número 17, verso 20, verso 21, Jesus ele disse outra coisa a respeito do reino de Deus. Ele disse, olha, ninguém diga que o reino de Deus está aqui ou está acolá. Porque o Lucas 17, capítulo 17, verso 20 e o verso 21. Então, Lucas 17, 20 e 21. Ninguém diga que o reino de Deus está aqui ou está acolá. Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro
de vocês. Tem alguma versão que está escrito isso? Dentro? Está entre vós? Entre vós, né? A maioria deve estar entre vós? No meio de vós, alguma coisa assim. Tá, mas o original aí, o que Jesus disse, a boca de Jesus proferiu, está dentro de vocês. En rumon, é o que está escrito lá, no original. Isso quer dizer dentro de vocês. O reino de Deus não é aparência exterior, não é externo, está dentro de vocês. Então o reino de Deus já se cumpriu, já chegou até nós, está acessível até nós. Nós, aliás, pertencemos a esse reino. E ele já iniciou aqui. Se ele iniciou aqui, então nós que pertencemos a esse reino, somos os responsáveis para mostrar aos outros que esse reino já chegou. Né? Então a gente faz o quê? Implanta o reino de Deus? Não. A gente sinaliza, mostra, aponta. O reino de Deus está aqui. Você quer ver Jesus mesmo? Eu quero ver. Jesus é real. Jesus é vivo. Ele ressuscitou. Então me mostra ele. Anda comigo. Vive comigo. Vê o que eu faço. Como eu lido com as questões da vida. Como eu lido com os dramas. Como que eu olho para o outro meu semelhante. Você quer ver Jesus? Então vive comigo. É isso que Jesus está dizendo que a gente tem que fazer. Ah, sou cheio de falha. Olha para Jesus. A gente não tem umas conversas assim meio se esquivando, né? Umas conversas assim meio covarde. Não, sou cheio de falha. Cheio de falha coisa nenhuma. Se o reino de Deus chegou até nós, se nós somos de fato gente de Deus, alguma coisa a gente tem para mostrar que o reino de Deus é real. Mas aí como que lida com essa questão do tipo das falhas e as pessoas que não têm coração perdoador? Não tem problema, eles estão no papel deles, eles são incrédulos. Então eles são incrédulos. Como a gente prega o evangelho, como eu disse, é pela vida. A vida, os fatos, não tem como você... Porque assim, o que fizeram com Jesus? Eles rejeitaram Jesus, é fato. Só que eles reconheciam, rapaz, esse cara faz uns negócios que não tem como ser do cão, é de Deus. É sério. Eles sabiam, os líderes religiosos, as pessoas sabiam. É porque os caras eram ruins mesmo, ruim. Mas não reconhecer, na verdade. Eles não queriam aceitar. Não, ele até reconhecia, ó, ninguém faz um negócio desse, abrir os olhos do cego, ninguém fez isso toda a história humana. Aliás, eles sabiam que um dos sinais que só o Messias poderia trazer era abrir os olhos de um cego, porque eles estavam envolvidos em um monte de outros pensamentos. Então abrir os olhos do cego de nascença, melhor dizendo, da vista ao cego de nascença, envolvia um monte de crença. Não era só... Ali, provavelmente, aquele camarada, eu estou falando do João capítulo 9, aquele camarada possivelmente não tinha a bola do olho, a bola aqui, ó, a órbita, não tinha o órgão, o olho, não tinha. Sabe, 2 buracão aqui assim? Possivelmente é isso que tinha lá. O que Jesus fez? A mesma coisa que ele fez lá com Adão. Pegou o barrinho, deu uma... Como é que a Bíblia diz? Aqui e colocou aqui. O que Jesus fez? Possivelmente criou, irmãos, o órgão aqui, ó, o globo ocular. Então era sinal que nenhum profeta podia fazer, a não ser o Messias. Então tinha alguns milagres que só pertenciam ao Messias e Jesus fez. E eles sabiam. Então eles até sabiam, é de Deus, não tem jeito. Mas eles eram tão ruins. Eles não queriam vir à luz, eles amavam mais as trevas. É o que Jesus está dizendo no Evangelho de João, né? Ou que João disse, que Jesus disse. Então, na verdade, eles sabiam, esse cara é de Deus. O outro lá, esse mesmo cego, e falou assim, rapaz, diz aí, quem te curou? Ah, não sei não quem me curou. Eu sei que eu era cego, agora vejo, se vira vocês aí. Se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego, agora vejo. Então vocês, não dá glória a Deus, esse homem é pecador. Não sei se é pecador. Vocês se viram aí. Eles queriam de qualquer forma pegar Jesus, mas era evidente, a vida de Jesus, ele diz assim, no próprio Evangelho de João, esse Evangelho de João é fantástico, irmãos, para falar de Jesus. Fantástico. Ele aborda Jesus como Deus, de fato. Os outros têm lá seus propósitos, mas João aborda como sendo Deus, o próprio Deus, encarnado, o verbo que se fez carne, habitou entre nós. Né? Esse verbo, essa fala de Deus, que criou o mundo, criou todas as coisas. Esse homem divino, imaculado, santo. E Jesus disse, o diabo não tem nada para falar ao meu respeito. Ele não tem nada para se apoiar em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Ó. À semelhança de Jesus, nós somos convocados a viver uma vida de tal maneira
que embora nós tenhamos nossas dificuldades, nossos pecados, mas não seja suficiente para desabonar a nossa profissão de fé. Que mesmo no erro, o servo de Deus, a serva de Deus pode ser um exemplo. Davi é ou não é exemplo, irmão? Adúltero, assassino, se orgulhou, deixou de ser exemplo? Deus falou, ó, tu era um homem segundo o meu coração. Não, tu é. Esse é um homem segundo o meu coração. E Deus sabia muito bem que ele ia cometer tudo isso. Continuou falando, esse é um homem segundo o meu coração. Porque como se caracteriza uma pessoa de Deus que não erra? Aí não existe, né, irmão? Quem é que não erra? É igual aquela conversa, né, que o outro lá estava lá e falou assim, ó, quem não tiver pecado pode tirar a primeira pedra. Aí daqui a pouco o menino, puf, dá uma pedrada. Você nunca errou, menino, dessa distância não. Desculpa a brincadeira aí, vamos retomar aqui. O negócio tá tão sério, né? Então, o que acontece? Vai se acostumando, Francisco, que é daqui para pior. O outro professor, você viu que era mais sério, né? Mais centrado. Então, o que acontece? Voltando aqui. Então, não é que nunca erra, irmãos. É que isso é a grande diferença em Davi e Saul, por exemplo. Saul, o cara tentava se justificar. Não, ó, eu fiz isso aqui por causa disso. Não é que eu desobedeci a palavra de Deus, o povo foi se afastando, o dia foi se acabando, tu não veio, o profeta Samuel, eu ofereci sacrifício. A outra vez, vai lá, mata o rei, porque tal e tal, ele vai lá, preserva o rei, viu umas ovelhas, umas vantagens, fala, não. Aí lá vem o profeta Samuel, e aí? Cumpriu a palavra de Deus? Cumpri toda a palavra de Deus, Samuel. Aí Samuel, ele ouve, tá escrito lá. Esse balido dessas ovelhas aí? Não, é porque, sabe o que acontece? Sempre tentando justificar o erro. Davi, irmão, é um negócio fantástico. Lógico, como ser humano, ele teve a fraqueza, escondeu um pouquinho, o profeta veio e disse, é você que pecou contra Deus. Pequei contra o Senhor. Aí já veio a sentença, não morrerás. A diferença do homem de Deus, da mulher de Deus e aquele que não é de Deus, é quando peca, reconhece, vai aos pés de Cristo, se quebranta. Davi, o Salmo 32 e o 51 diz respeito a esse período da vida de Davi, esse período complicado, esse período que manchou de alguma maneira a história de Davi, manchou nesse sentido, tem uma mancha, mas isso não o excluiu como herói da fé, como um homem de Deus e como exemplo, continua sendo exemplo. A gente tem que retrabalhar essa questão de que nós estamos acima do bem e do mal, irmãos. Principalmente alguns crentes aí, né? Que a gente projeta dentro disso aqui, aí quando erra, quando peca, nossa, nunca esperei que essa pessoa fizesse isso. E a própria pessoa fala, nunca imaginei que eu fosse fazer isso. Pensou que era quem? Um semi-querubim? O que era? É ser humano, irmãos. Não tem como. A gente pega todos os homens, grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia, todos eles têm lá uma falhazinha, uma pendenga lá que deixou para resolver e excluiu de serem homens e mulheres de Deus? Não. Porque mediante o pecado, a postura que se toma depois é o que vai determinar se essa pessoa é de Deus ou não. O que é santificação? É quando a gente nunca desiste de agradar a Deus, mesmo nos erros. Por que Deus chama os coríntios lá, aquele povo complicado, aquela igreja complicada? Complicadíssima, hein? Pense numa igreja que nenhum pastor queria ser. Pastor, era aquela igreja de Corinto. Vou puxar a capivara aqui, vocês permitem? A capivara desses irmãos? Então tá bom. Então segura aí, põe o cinto de segurança. Capítulo 1, os caras briguentos, partidário. Eu gostava que fulano pregava, o outro que ia pregar eles não iam, tal. Descobria partido, panelinha, que a gente chama na igreja. Estou falando do capítulo 1 da igreja de Corinto. O capítulo 2, meninos na fé. Capítulo 3, Paulo diz assim, eu não posso falar com vocês como sendo pessoas espirituais. Vocês são carnais, meninos na fé, só brigam, dissensão, inveja. Capítulo 5, irmãos, tinha um cidadão lá que tinha relação sexual com a sua mãe. Está escrito, eu não estou inventando nada, é só ler a Bíblia, está lá. Capítulo 6, Paulo vai dizendo, não é possível. Vocês não têm ninguém maduro para julgar algumas questões aí? Vocês não estão sabendo que nós vamos julgar o mundo lá no final da história? E não tem ninguém, essas pendentes, quer processar um irmão, porque vendeu uma Brasília meio zero, maquiada, e o outro deu cheque escatológico, sabe? Aquele breve voltará. Essas brigas, irmão, que tinha. Tinha lá alguns membros lá que tinha vindo daquele gênero indefinido, sabe? Que agora tem que tomar cuidado, né? Vocês estão entendendo aí? Está sendo gravado, então precisa ter uma cautela. Tá. Então aquele coluna do meio, né?
aquele que acha que Deus criou Adão e Ivo, né? Não, é Adão e Eva, não é Adão e Ivo. Então assim, tinha lá, está escrito, capítulo 6, eu não estou inventando nada, é só ler a Bíblia. Então esse povo complicado, no momento da maior expressão de comunhão e amor entre os irmãos, que era chamada ceia, egoísta, chapava o coco, se embriagava, não queria saber da necessidade do outro. Paulo diz, vocês estão se reunindo para pior, não vou louvar vocês. Cada um come o seu próprio pão, não discernindo o corpo do Senhor. É por isso que há entre vocês muitos que dormem, muitos doentes. Vocês estão aí fazendo tudo isso, é para pior. É uma reunião, é um culto que está destruindo a vida de vocês e está denunciando esse caráter e essa natureza de vocês aí. Irmãos, o fogo caía naquela igreja. Não há igreja no Novo Testamento que tenha mais manifestações de dons espirituais. Abriu o culto lá, irmão, profecia até umas horas que Paulo disse assim, organiza isso aí que é muito profeta nesse lugar. É muito poder nesse lugar. Tinha variedade de língua, quem interpretasse a língua, dom de variedade de língua, dom da fé, dons de curar, dom da ciência da palavra, da sabedoria da palavra. E, irmão, era um negócio assim fantástico. O fogo pegava, o poder caía, mas era a igreja mais carnal que tinha no Novo Testamento. Só que o que me impressiona é logo o comecinho vamos ler a carta? Logo no capítulo 1, versículo 1, olha que coisa linda, como Deus olha para esse povo e chama esse povo. 1 Coríntios, isso, aqui eu falei todo da parte ruim, né, desse povo e poupei vocês de algumas outras, porque poderia escandalizá-los. Né? Porque assim, quando eu aceitei a Cristo há 20 anos atrás, eu vim para a igreja pensando, na minha santa inocência, todo mundo que está na igreja é crente, é honesto, não é gente boa. Eu tinha uma referência, a minha mãe. Então eu pensei comigo. E naquele tempo a sociedade tinha essa impressão também, não tinha, Francisco, né? Rapaz, todo mundo que é de igreja pode confiar, não precisa não. Se falou que vai pagar, paga. Não é um negócio de ensinar nada não. Paga, o cara disse que vai pagar, paga. Ele paga. Ele tem que falar. E graças a Deus, de fato, tinha, né, essa credibilidade. Tinha mesmo. Tinha, você falar, não, eu sou um evangélico, um cristão, havia o empenho da palavra, havia honra, havia valores que os cristãos não negociavam. Os bandidos via a Bíblia nem assaltavam. Sem dúvida, não, até hoje ainda tem esse respeito, sabia? Até hoje. Quem evangeliza na madrugada e nas biqueiras sabe, eu sei disso. Sei muito bem disso. Já cheguei muitas vezes, não foram poucos, traficantes na madrugada, tá lá. E inclusive no meio do caminho encontrar viatura e disse, você vai descer para esse lugar? Eu falei, vou. Você sabe que isso aí? Eu falei, sei muito bem, esquenta não, que eu sei para onde eu tô indo. E quem que eu vou encontrar lá. Não se preocupa não. Obrigado aí, senhor policial. Ia lá. É sério, irmão. Não é que eu sou corajoso, não. É que eu confio em Deus. Que Deus mandou, tem que obedecer. Deus, né? Então lá chegava, ô irmão, olha por mim, meu. E lá, o cara lá, né, perigoso. Olha por mim, meu irmão, aqui. A mãe evangélica, alguns irmãos, os caras tiveram contato de alguma maneira, respeito, irmãos, isso há muito tempo. Há 30 anos, um pouco mais, há 30 anos atrás que eu vivia nesse meio, eu sei o que eu estou falando. Então, naquele tempo eu já enxergava isso. Depois que aceitei Cristo e voltei nesses lugares, né, tenebrosos, e a gente percebe, eles só não respeitam quem é hipócrita. Aí sofre. Aí é um negócio feio, não quero nem entrar nessa questão. Eu estava falando do quê? Dos santos de Deus. Então vamos lá, capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e aos irmãos, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto. Lembra aquele povo gente boa? De Corinto? É a igreja de Deus. Isso, olha só. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Como eles são chamados, irmãos? De santos, santificado. Na ótica de Deus, esse povo são santos, são santificados, na ótica de Deus, embora houvesse toda essa complicação. Isso aí é o que está relacionado com aquilo que você fala, que a gente não entra em contato com a santidade de Deus, é o amor de Deus. Aqui é um processo de Deus ainda resgatando essas pessoas que não tinham maturidade como discípulo e de fato não tinham um caráter adequado, ainda estavam sendo trabalhadas pelo Espírito Santo. Mas eu quero dizer o seguinte, que o conceito de santo que a Bíblia traz não é o que nós trazemos. Essa pessoa que nunca erra. Não existe isso.
Agora também não pode viver uma vida que escandalize o Evangelho. Uma vida também que seja totalmente desregrada. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa desconstruir essa ideia de que nós estamos acima do bem e do mal e nós somos melhores do que o outro. Você é filho do diabo, eu sou filho de Deus. Aquela conversa toda. Não, irmãos, nós somos pecadores igualzinho. Eu e qualquer outro. A questão é que eu reconheço que eu sou pecador. E o outro é soberbo, diz que não precisa de Deus. Essa é a grande diferença. Eu sou pecador regenerado, resgatado e comprado pelo sangue de Cristo. O outro é um pecador que está perdidão mesmo. Entendeu? Então a diferença é essa. Somos todos pecadores. Não tem diferença. É a mesma massa, irmão. É a mesma natureza. Sim. Não, e a entrega, né? E o reconhecimento. Eu reconheço que eu não banco minha vida. Eu sou incapaz de fazer qualquer coisa boa. Eu, André, eu estou falando. Eu sou incapaz. A depravação total invadiu o meu ser e a minha natureza desde o que eu fui concebido no ventre da minha mãe. Estou falando, eu, André, reconheço isso. Não confio em mim, irmãos. Eu não confio em mim. Em absolutamente nada. Eu desconfio de todos os meus pensamentos e meus atos. Eu recorro à cruz de Cristo todos os dias da minha vida. Tudo que eu vou fazer e penso, eu passo pelo escrutínio da palavra de Deus. Dobro o meu joelho, curvo o meu coração, dizendo, Senhor, Espírito Santo, todos os dias eu estou dizendo, me ajuda, porque se o Senhor não me der graça, eu acabo com a minha vida, acabo com a vida dos outros e frustro tudo o que está projetado aqui. Eu não me banco, eu não me patrocino. Bem-aventurados são quem? Os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quem é esse pobre que Jesus fala lá no capítulo 5 de Mateus? É esse que reconhece que é falido. Fali, entendeu? Quebrei minha empresa. Empresa André, acabou. Faliu. Aí veio Jesus e disse, tem nada não. Compra essa tua empresa, está sob nova direção, deixa comigo que eu rejo esse negócio aí. Né? Ela fala, Senhor, então guia minha vida. Dirige os meus passos, sustenta-me na tua presença, me dá os recursos necessários, confio na tua graça, apenas nela. A tua graça me basta. Não confio nas minhas experiências, no meu conhecimento bíblico, no que eu faço, deixei de fazer, eu farei. Eu sei, Senhor, que tudo vem de ti e eu dependo de ti. Eu sou como um menino que preciso ser sustentado na vida pelo Pai Celestial. Eu preciso ser como Jesus, que embora sendo totalmente diferente de mim, e tendo todos os recursos para vencer tudo, mas sempre dependeu do Espírito Santo através da oração. Sempre buscou a vontade do Pai, sempre renunciou à sua própria vida, sempre se entregou às outras pessoas. Embora na condição humana, e ele mostrou a limitação humana quando ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E eu aprendo com Jesus, todavia, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu não confio na minha. A minha vontade é sempre me safar das agonias da vida. E tem um bocado de gente safada por aí, porque vai se safando toda hora. É a palavra, não se escandalize não. Dada essas explicações breves sobre todo isso, vocês percebem que a gente assim, não entende um bocado de coisa, a gente precisa retrabalhar essas questões, né? Porque olha a dificuldade de repente que a gente chega lá no cara lá e quer se mostrar um cara acima assim, de tudo e de todos. E aí fica complicado no dia que a gente erra, né? E a gente não sabe lidar com isso. E a moral agora? Agora se a gente sempre mostrou a verdade, a honestidade, a sinceridade, falar, oh, rapaz, eu sirvo Jesus e eu estou te falando de Jesus, não é porque eu sou melhor que você, ou porque você é pior do que eu, é porque eu necessito de Jesus, você não tem noção, eu sou carente de Cristo. E aí quando erra, eu já tinha falado isso para ele. E eu já falei que eu também sou pecador. Também não é desculpa, né? Não é isso que eu estou colocando aqui. Mas a questão é assim, isso fica muito mais fácil de lidar. Então a gente precisa corrigir um bocado de coisa aí. Porque o reino de Deus é justamente a notícia, a boa notícia que Jesus veio pregando o Evangelho. O Evangelho é boa notícia, vocês já sabem disso, né? Qual era a boa notícia? A boa notícia é que o reino de Deus está acessível a todos aqueles que quiserem se aproximar do Cristo. Por quê? Porque há uma ponte entre esse pecador miserável e Deus, o Pai, ou a Trindade, que é o próprio Cristo. Então é por causa de Cristo que nós conseguimos servir a Deus. Então, já falei isso para vocês em outra ocasião, só quero lembrar. Deus olha para mim assim, André, mas eu queria tanto abençoar esse rapaz. Mas não tem nada que favoreça ele. É um rapazinho difícil. Queria tanto abençoar. Deus é bondoso, né, irmão?
Eu olho assim pro André, eu queria abençoar esse menino, mas ele não me ajuda. Ele, rapaz, sempre vacila, um menino vacilão. Mas eu vou abençoar. Sabe por que Deus faz isso? Porque entre ele e eu, ele vê Jesus. E ele me abençoa. Por causa de Jesus. Só que Deus tem outra faceta. Ele é bondoso, mas ele também é justo. E ele é santo. E a santidade de Deus não pode compactuar com o pecado. Exige uma justiça. Aí olha para mim, a santidade de Deus, olha para mim, esse menino tem que ser fulminado, porque ele é um pecador. E eu não posso me relacionar com pecadores. Por que que eu não sou fulminado por Deus? O raio não cai na minha cabeça, o buraco na terra não se abre. Por que, irmão? O anjo não vem com a espada desembanhada para me torar no meio. Quem sabe o que é torar aqui? Torar. Torar no meio. Sabe, Luciano? Torar no meio. Por que que não vem? Porque ele olha entre eu e ele e vê Cristo. Olha que coisa boa. Eu sou abençoado por causa de Jesus e eu não sou fulminado por causa de Jesus. O mérito é de Jesus, irmãos. O Evangelho exclui qualquer mérito humano. Ah, eu sou tão obediente. Ah, porque aconteceu comigo? Você achou que ia dar conta mesmo de, assim, obedecer tudo? Ninguém deu, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem José, nem Elias, nem Eliseu. Ninguém deu. Por que a gente acha que a gente vai dar conta? Nós não damos conta. Né? Então essas surpresas, por falta de entender um todo, um processo e a nossa própria natureza. Mas a gente é, então, estimulado pela Bíblia a sinalizar o reino de Deus. Então, como a gente sinaliza o reino de Deus? Pelo Evangelho. Qual é a boa notícia do Evangelho? Que Deus se relaciona com pecadores e se importa com cada um desses seres humaninhos desgraçados, miseráveis que estão aí na praça, que somos nós. Né? Agora, como essas pessoas vão acreditar de fato nisso? Quando nós mostrarmos as nossas obras de bondade. Mateus capítulo de número 5, versículo número 13, 14, 15, 16. Olha que coisa linda. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não se pode esconder uma cidade, uma cidade edificada sobre o monte, né? Não se pode esconder a luz aí, que está para colocá-la debaixo de uma vasilha. Não se pode fazer isso. Tem que pôr no velador, para que todos que entrem na casa vejam isso. Essa luz brilhe. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido? Quem sabe o que é insípido? Quem sabe o que é insosso? Insosso. Sosso. Isso. Aqui a linguagem é só refinada. Quem é do norte sabe. Quem é do norte sabe tanta coisa, né, mano? Os paulistas não sabem. Olha eu já gerando briga aí. Pastor. Desculpa interromper. Mas então, nesse caso de ser luz em contrapartida com o pecado, é preferível que o cristão ele se retire do convívio social quando ele se encontra num momento tóxico? Tipo, eu não digo de pecado pessoal, mas um exemplo. Eu estou extremamente irritada, eu quero socar o primeiro que está vendo na minha frente. Eu não acredito olhando para essa tua carinha, Jéssica. Eu não tô dizendo que sou eu. Hipoteticamente. Minha amiga. Tô zoando. Não, mas você é uma anja, parece uma anja essa menina. Não deve ficar brava jamais? Então, né? Tá vendo como ele vai projetando o negócio? Mas assim, nessa questão de criar um bom testemunho, fazer com que as pessoas se aproximem de Cristo, é preferível que esse ser humano que se encontra num momento que não está conseguindo produzir o fruto do Espírito, que ele se retire, não tipo, se exclua, mas que se poupe de situações que vai fazer com que ele trate as pessoas mal, ou ele é pra, Jesus me ajuda e vai mesmo e... Cada um precisa se conhecer, né? Existe uma geografia do pecado, né? Lembra que eu já falei isso? Uma geografia do pecado? Então a gente precisa entender que às vezes a gente está em um ambiente que ali vai desfavorecer o meu testemunho de uma maneira ou de outra. Eu preciso conhecer. Então é claro, cada um precisa se conhecer. O que é maturidade? É conhecer o seu estado atual. Lógico que de repente eu estou com problemas na vida, com dificuldades diversas lá, de relacionamento com Deus e tal. E aí eu vou me inventar de, sei lá, entrar aí no meio de um carnavalzão, né? De uma biqueira e vamos fazer a obra. Não, amados. Existem algumas questões espirituais complicadas que se a gente também não tiver
alguma comunhão mínima com Deus que nos dê esse suporte, essa estrutura, é bem complicado. Não, mas eu me refiro a coisas comuns mesmo, tipo trabalhar. Eu vou dar um exemplo, assim. Vamos supor que você... Às vezes não dá, não pode se forçando ali a viver a palavra de Deus no convívio com seres humanos, que é muito difícil. Sim, é o desafio Só enorme. que aí você vai trabalhar, e o trabalho, ele exige muito de você, porque você fica muitas horas ali, Entendi. com um monte de gente e tal. Essa circunstância que vai produzir, pode ser que você dê lapada em todo mundo. É preferível que a pessoa, por exemplo, opte não ir pra evitar ser colocada nessa... É que ninguém, assim, nem todo mundo pode optar por não trabalhar, né? Mas é um exemplo, tipo, ficar mais na dela pra evitar, sei lá... Tá, a questão, eu acho que eu entendi. Olha só, irmãos, nós não somos chamados por Deus para que no nosso serviço a gente fique falando de Jesus. Nós somos contratados ali para trabalhar. Quando eu uso o período de trabalho para falar de Cristo, eu estou, acho que, deixando de trabalhar. Então isso é um mau testemunho e eu estou roubando o patrão. A Bíblia fala sobre isso também, né? Então, como que eu posso evangelizar no trabalho? Fazendo o trabalho como se deve fazer e da melhor forma que deve fazer. Não chegando atrasado, não prejudicando o patrão e etc e tal. Então, é isso que a gente precisa retrabalhar. Nem sempre a evangelização é essa questão de falar para a pessoa falar. É a vida, é a postura, é a conduta, irmãos. Né? É a vida. O que as pessoas precisam muito mais é de exemplo, de gente que seja exemplo. É o que a gente está precisando, de gente que fale de Jesus. O Brasil precisa, vocês acham? Não. Gente que fala. Meu Deus do céu. Comunicação de massa aí está na mão dos evangélicos. Não é? Igreja nós temos quase 50 milhões de evangélicos no Brasil. É gente até umas horas, vocês não acham? A gente tem 204, 207 milhões de a população do Brasil. Você tem um quarto da população que professa o evangelho. Nominais, né? A gente tinha só no catolicismo esse negócio, né? Católico nominal. Hoje você tem o evangélico nominal também. É impossível, tanto em um quanto em outro. Mas a questão você não precisa ficar falando. Viva a sua vida comum, ordinária. Nossa vida tem que ser ordinariamente vivida no evangelho. Nas coisas simples, irmãos. A gente não é chamado para revolucionar o mundo. A gente é chamado para mostrar o Cristo dia a dia na vida das pessoas que a gente tem contato da forma mais simples que vocês imaginarem. Tem pessoas que acham que vocação de Deus, chamar de Deus, quem está fazendo a obra de Deus, quem está pregando, ensinando, é líder, canta não sei o quê. Não, amados. Nós somos chamados para nos introduzirmos na vida, falando de Cristo, nas relações mais ordinárias, cotidianas e triviais do dia a dia. Fazendo as coisas mais simples, como o cristão deve fazer. Aqui a gente vai pregando Cristo com muito mais eficácia, pelo testemunho. O discurso empolga, o discurso arranca palmas, o discurso assim faz as pessoas falar uau, né? O discurso, as pessoas falam, nossa, como fala bem, como prega bem. Então o discurso faz com que as pessoas até louvem aquele que está falando. O discurso empolga, o exemplo arrasta, porque a gente precisa de exemplo. De gente, inclusive, que seja exemplo, como a gente está falando aqui, mesmo diante das adversidades. Então, assim, é muito bom quando alguém fala assim, rapaz, eu queria ser crente igual a você. Eu sei que ele não está sabendo muito bem o que está falando, mas não tem muita noção. Mas que bom que a gente deixou essa impressão, verdadeira tem que ser, né? Essa impressão assim que, olha, nós somos o discípulo de Jesus, a discípula de Jesus. Nós somos essa pessoa que queremos viver tudo aquilo que a gente acredita e prega. E alguns irmãos de vez em quando falam assim, professor, você vive tudo que prega? Eu disse, claro que não. Lógico que não, o que eu ensino é muito maior do que eu, mas se tem alguém nessa sala que quer pregar, ou melhor, que quer viver tudo que prega e ensina, sou eu, irmãos. Sou eu, pode ter certeza. Tudo que eu prego e ensino, eu acredito, e sou eu que quero viver isso. É maior do que eu, estranho aqui. Mas vocês precisam enxergar no mínimo um esforço sincero e honesto meu, que eu quero de fato e acredito nisso que eu falo. Não é? Senão eu vou virar um hipócrita. Uma pessoa que não tem crédito. Então a gente precisa entender todo... É um negócio assim, precisa ser retrabalhado, porque a gente falou mal desse negócio aí. Que crente não faz isso, que crente não sei o quê, que... Não, irmão. Crente faz, pensa e deseja um bocado de coisa aí. Ruim. Sim, ruim. Tô falando dos ruins mesmo. Não é? Então esse negócio assim...
É uma busca diária e constante, né? Irmãos, o que acontece? Por que a gente não peca? Porque é ruim? Mentira, claro que não. Pecar é bom demais. Quem acha que é ruim aqui? Não entendeu o negócio. Pecar é bom demais. Não é? Opa, a Bíblia diz, olha que o negócio é bom. O problema é o fim, é a consequência disso. Né? Então nós pecamos e não achamos bom quando pecamos. Aí vem o arrependimento, a tristeza pelo Espírito Santo. Nós ofendemos o nosso Pai. Então essa é a diferença. Mas o pecado em si, os desejos estão latentes. Existe uma briga enorme entre eu e eu. É o que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Está escrito lá, vamos lá ver. Olha que eu preciso trabalhar um bocado de coisa aqui, antes de falar de fato do que eu queria falar. Gálatas 5, 16 e 17. Diz lá que o Espírito combate contra a carne contra o Espírito. Um opõe-se ao outro para que não façais o que quereis. Mas se andais no Espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. Paulo vai dizendo então que há duas naturezas dentro de nós. A natureza velha e a nova natureza. A velha é chamada de carne e a nova é chamada de Espírito. Esses opõem-se um contra o outro. Há uma luta diária na nossa vida, diária. Uma irmã disse para mim, André, quando eu aceitei Jesus, eu pensei que assim, isso ia acabar, entendeu? Aceitei Jesus e tal, e orar. Quanto mais eu orasse, lia a Bíblia, ia para a igreja, esse negócio ia sumir. Pelo contrário, as tentações, as dificuldades, a gente vai se enxergando e ver quão miserável nós somos, porque nós nos aproximamos de Deus. Porque é uma coisa quando eu me comparo com o Alberto. Aí eu olho para o Alberto e falo, só um exemplozinho aqui, tá bom? Eu falo assim, rapaz, o Alberto é ruimzinho crente, eu sou... Tu sabe, Senhor, que eu não sou como o Alberto. Tu sabe que eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo. Eu não sou como esse miserável pecador. Lembra do texto? E aí, lá vem o miserável pecador. Coitado, não tinha nem coragem de levantar a cabeça para falar com Deus, era assim, batendo no peito. É o miserável, então, aqui. Então, tem misericórdia de mim, pecador. Aí a Bíblia diz assim, quem que desceu justificado para sua casa? Miserável, eu. E eu, soberbo, e eu me comparando a ele, achando que era melhor, era pior. Então o profetazão lá, profeta é um povo complicado, é profeta. Vai Pensa. falar. Não, se você falou alguma coisa pro profeta, já lança a maldição. Já, na hora. Já? Não tô brincando não, vocês sabem que é assim, vocês estão dando risada de nervoso. De nervoso, né? Nervoso, aquele nervoso que dá, a gente ri de nervoso. Então, profeta é complicado, né? Ai de vocês bêbados, ai de vocês... Hã? Ai de vocês bêbados, ai de vocês maldizentes, ai de vocês não sei o quê, ai de vocês e tal, ai pra todo mundo. Aí ele vê Deus assim, sai de mim. Enquanto ele estava se comparando com esses miseráveis pecadores, ele tinha a impressão que de fato ele era melhor. Então quando a gente quer pegar, e a gente acha, irmãos, a gente acha, uma meia dúzia a gente acha pior do que a gente. Não acha, não? Ah, mais, né, Jéssica? A gente se acha. A gente acha demais. Tem um bocado, né? Não, é sério. Não vou nem falar. Isso, já pensou um monte de gente ruim, ó. Misericórdia. Então, isso, misericórdia. Aí, quando a gente compara isso aí, irmãos, a gente tem essa impressão que nós somos melhores. Mas quando o profeta viu Deus, e a nossa referência de santidade é Deus, não é outra pessoa. Aí todo mundo é nivelado por baixo. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Eu me incluí nesse negócio, né? Então eu faço parte disso. Eu sou também... É muito interessante como os homens da Bíblia, quanto mais se aproximavam de Deus, mais eles se sentiam indignos, eles se sentiam mais, a palavra, meu Deus, inadequados para o que eles eram chamados, vocacionados. Quanto mais eles conheciam a Deus, mais eles tinham a certeza, a convicção de que eles não mereciam, eles não eram capazes e eles não eram dignos daquele negócio. Quando Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores, irmãos, vocês acham que ele estava fazendo assim, uma cena? Paulo? É Paulo. Vocês sabem quem foi Paulo, não sabem? Não estou falando do outro Paulinho, não, lá da padaria. Estou falando do apóstolo Paulo. Aquele homem fantástico. O cara evangelizou o mundo.
né? O cara escreveu 13 cartas que é a coluna dorsal do Evangelho. Um homem que teve revelações que ele disse, nem ao ser humano isso é lícito eu passar. O cara que teve experiência. Depois de Jesus, o maior evangelista do mundo. Irmãos, o negócio, a gente está falando de um homem assim, extraordinário, dentre os ordinários, né? Extraordinário. Ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Que diferença de hoje, hein? Que diferença. Você sabe com quem você está falando? Eu sou ungido de Deus. Aquela conversa boba, besta, né? As pessoas que olham assim, com o nariz empinado e acham que são melhores. Essas pessoas nunca farão missões urbanas. Essas pessoas nunca olharão para o próximo como sendo objeto do seu serviço. Essas pessoas nunca acharão que essas pessoas tá lá porque merece. Tomou a decisão errada. Vive no pecado. Não sei o quê. Sempre, né? E ela se justifica. Essas pessoas são tão engraçadas que quando vê uma pessoa passando dificuldade, isso é a mão de Deus pesando. Pecou, errou, está nessa condição, escolhe a mão de Deus. Aí quando ela passa uma dificuldade, é Deus trabalhando na minha vida. Percebe, irmão? Aprendendo com o Senhor. A hipocrisia. Então a gente precisa entender, antes de fato de fazer isso que é proposto, que é missões urbanas, ou seja, que a gente se dirigir, fazer esse movimento e sair do nosso centro e em movimento do outro, que isso é milagre. É milagre isso. A gente é egoísta por natureza, irmãos. Desde criancinha. Você pega um menino lá com, sei lá, 3, 4, 5 meses. Eu estou falando do meu filho, Davi. Não sei. Né? Para não falar de ninguém. O menino lá, e chegou outra menininha lá em casa, foi pegar um brinquedo. Mas o menino tinha um monte de brinquedo assim. A menina pegou um brinquedo, ele deixou um monte que ele estava lá e foi pegar o da menina. Eu falei, o pecadorzinho. Meu filho. Meu filho, como tu expressa o teu pai tão bem assim, né? Rapaz, tem um DNA mesmo, né? Pecador miserável desde pequenininho. A Bíblia tem razão. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Então, olha só, tá lá desde pequeno. O egoísmo aparece na criança, muito evidente. O egoísmo, o descontrole, a ira, a raiva, o desejo de vingança. Um dia, o menino lá, a cadeira esmagou o dedo dele e chorava. Não tem quem fazia o menino parar. Era mais ou menos um aninho e pouco. Não tinha. Até que alguém teve a ideia de pegar, dar uns tapas na cadeira. Sua cadeira boba, não machuca mais o menino. Ele olhou e parou. Foi saciado na vingança. Sério, irmão, não tô brincando não. Na história tem, né, crianças que mataram crianças, sim, né? Você vê que a natureza não tem jeito, tá lá. Crianças pequenas que mataram outra menor. Eu falo pras mães, porque as mães assim, elas são românticas, né? Meu filho me ama. Eu falei, mentira, não ama nada. Eu nem sabe que você existe. Esse menino tá interessado no teu peito. Ele quer o teu leite, é sério, não tô brincando. Ele não tem consciência de quem você é. Pra amar tem que ter consciência. Isso aqui é instinto de sobrevivência. O teu colo é quentinho, ele sabe quando tem dor, você se aproxima, essa dor vai ser amenizada. Ele tem alimento, te ama coisa nenhuma, é relação de puro interesse. É sério, irmãos? Não tô brincando. É que isso não nos foi contado. As mães todas iludidas, né? Ah, o menino me ama, não coisa nenhuma. Deixa ele dar o peito. Deixa ele cuidar. Né? Isso, exato. Deixa outro, qualquer outra mãe pra ele vai ser a mãe. Eu amo. Irmãos, é sério, eu não tô brincando. Nós não nos conhecemos, nós não conhecemos a Deus. Pelo fato de não nos conhecermos, não conhecemos a Deus de fato, a gente vive nessa loucura, achando inclusive que a gente vive pra nós. Nós não vivemos pra nós, irmãos. Eu disse lá no grupo que as nossas reuniões têm sido reuniões de eus, não de nós. Não é verdade? A gente vive numa sociedade. Qual é a diferença dos evangélicos hoje para aqueles que muitas vezes não professam Jesus? Qual é a diferença? Muitas vezes nenhuma. Cada um vive para si. A gente vai para o culto, mais ou menos. Eu estou aqui generalizando no sentido assim, né? Não estou falando que vocês fazem isso, jamais. Eu vou lançar pecado na vida de ninguém, não. Estou falando assim. Talvez estou sendo até injusto nas minhas colocações. Mas a gente vai para a igreja num pensamento, oh meu Deus, que prova lascada que eu tô. Eu preciso de uma bênção tua. Se usa alguém para falar comigo, para me abençoar. Aí a gente sai.
um bando de gente assim, né? Todo mundo indo para a igreja assim, aquele enxame. Aí todo mundo se senta lá, olha para o alto, Senhor me socorre, Senhor me ajuda. Oh meu Deus, aquela coisa toda. Senhor, eu estou precisando de algumas coisas aqui que parece que o Senhor não quer fazer. O Senhor pode, eu não posso. Eu estou aqui para rezar um pouco, mandar uns louvor aí para cima, que é para ver se o Senhor está com má vontade. A gente parece bebê do leite, né? Má vontade de me abençoar, porque eu não posso. Porque se eu pudesse, eu não estava aqui. Eu não estava aqui. Eu estou aqui porque eu não posso. O Senhor que pode, parece que não quer, vou ver se eu convenço o Senhor. Que pode e não quer, para ver se pode fazer aquilo que eu não posso. E quero. Aí a gente vai. A gente volta para casa, não se preocupa com ninguém ao nosso lado. Né? Oh, Deus falou comigo, que bênção. E ai do pregador se não for usado por Deus. Meu Deus dízimo, meu Deus oferta. Não é possível que essa banda não ministrou um louvor que me elevasse. Né? Não ministraram assim de uma maneira e a gente, olha só, irmão, que reunião de egoístas. Aí a gente percebe nas letras. Quando se usa os pronomes pessoais possessivos, meu, minha, meus, minhas, alguma coisa de errado nisso aí. Perdeu-se o senso de coletividade. Não é? Olha só, a gente esqueceu da oração mais básica do Evangelho. Pai nosso, pão nosso. Aqui a gente ainda talvez, a gente esqueceu dos pecados nossos. Jesus disse que o Pai é nosso, o pão é nosso e o pecado é nosso. Também. Como que a gente se compadece do outro irmão? Como que a gente pode ter um olhar para o outro se a gente sempre está olhando para o nosso umbigo, o nosso ventre? A gente chama na teologia de umbigo, né, que fala, né? Umbigocentrismo. O centro sou eu, é o meu ventre. O mundo gira em torno de mim. Não sei se eu falei para vocês, um amigo meu, um irmão, um dia, na empresa, o patrão chegou lá e disse, boa tarde. Ele disse, não, bom dia. Já era mais de meio-dia, quase uma hora. Bom dia. Eu falei, não, boa tarde. Eu falei, não almocei ainda. Você acha que o cosmo, o mundo gira em torno do seu ventre? Então, menino, podia dormir sem essa, não podia? Esse foi o chefe que falou? Para o outro, meu amigo, irmão de fé, meu irmão camarada, servo de Deus. Lógico que foi, né, um negócio, mas só pra gente ver. Irmãos, a gente pensa às vezes que nós somos o centro de tudo, nós não somos o centro. Nós não existimos por causa de nós. A igreja não existe a igreja não tem finalidade nela. Existe uma instituição, eu acho que eu falei isso na primeira aula. Não falei não? A instituição, a igreja e reino de Deus, são 3 esferas diferentes, não falei? Não. Então vou falar. Existe a instituição, CNPJ, tem lugar, tem estrutura, prédio, tudo certinho. Isso aqui é instituição. Isso aqui não é igreja. Okay? Nós chamamos teimosamente de igreja. Isso aqui não é igreja. Irmão. Isso aqui é instituição. Um mal necessário para viabilizar socialmente a igreja de Cristo. Ó, que por sua vez serve o reino de Deus, que é maior do que ela. A instituição não tem fim em si mesma. Não existe para si. Existe para dar um suporte para, na matéria que vem eu vou tratar melhor isso, para a igreja, que também foi resgatada por Deus, não para viver para si, não tem finalidade para si. Ela precisa servir o reino de Deus, que é maior do que ela. Entenderam? E a gente confunde esses negócios todos. E aí vira uma loucura. A gente acha que essa instituição, ela precisa ser preservada ao máximo. Essa instituição, irmão, por que a instituição igreja no nosso país não faz diferença alguma? Porque é uma organização, não é um organismo, não é vitalizada pelo Espírito Santo. São pessoas que muitas vezes são sacrificadas por causa das estruturas. As estruturas são ferramentas que Deus deu para a igreja, para alcançar pessoas. Quando nós começamos a amar coisas e usar pessoas, tem alguma coisa muito errada. Porque o Evangelho diz pra gente amar as pessoas e usar as coisas. A gente está invertendo esse negócio. Precisa prestar muita atenção nisso aí. A instituição tem sido assim fortalecida ao máximo no nosso país. Muito. Prédios faraônicos. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Para que vocês assistam hoje, amanhã, esse final de semana. Vocês têm Netflix? Sim. Tem? Ó, coisa boa. Eu não tenho. Se vocês quiserem me chamar, eu vou. Eu não tô, entendeu? Mas então. Pessoas têm. Elefante branco, conseguiu lá, Luciano? Não, né? Não, Elefante Branco. Mas procure esse trem. Deve ter, meu irmão. É um filme? Sim, o nome é Elefante Branco. O nome do filme, diga. Animação? Oi? Animação? É um filme convencional, é um filme de adultos? Isso, de adulto para adulto.
E elefante branco. Eu mando um linkzinho lá de um trailer que tá no YouTube, mas já assistiu? Mas tem um elefante? Não. O que só... Elefante branco. O que é um elefante branco? Eu vou dar um exemplo de um elefante branco. Vocês conhecem alguma estrutura que foi falada aqui vai ser um hospital, aqui vai ser uma faculdade? E assim, tá lá e não é usado? Levantaram o esqueleto, a arquitetura, ali se tornou o quê? Vocês conhecem alguns estádios no Brasil, algum tempo atrás, que foram investidos bilhões, trilhões e trilhões? Uhum. E assim, são elefante branco, entendeu? Esse é o tom da conversa lá, elefante branco. Então nós temos muitas estruturas, e é isso que eu quero, já entrando de fato na proposta da matéria, discutir isso. Essas estruturas que nós temos, esses recursos que nós temos, para que serve? Por que nós estamos juntando tudo isso? O que isso tem favorecido a sociedade? Se a nossa igreja, cada um veja a sua, onde está instalado lá, se esse prédio, se essa igreja deixasse de existir lá, que falta faria para aquela comunidade, para aqueles vizinhos? Talvez, se deixasse de existir, seria motivo de dar glória a Deus. Sumiram daqui esse povo que só atrapalha nas nossas garagens, esse barulho, esse lixo que deixam aqui. Talvez, se essa igreja sumindo dali, seria um benefício para o reino de Deus, para a sociedade principalmente. É nesse tom que nós vamos conversar, não falte as próximas aulas. Não é sério, irmão? Meu Deus. Porque nós vamos discutir, irmão, isso é sério demais. O povo sair daqui querendo demolir a igreja. Não, pelo contrário. Pastor Não, agora é o contrário. Agora a gente precisa justamente olhar... Chacoalhar os nossos irmãos. Vamos lá. Desculpa, gente. Eu tô meio até susto agora. Sério, maninho tão pequenininho assim. Tão... Pois é. Imagine no microfone. Então, o que acontece, queridos? Eu quero encerrar aqui, deixando esse gancho para a próxima aula, que nós vamos discutir isso então. Missões urbanas, como nós fazemos, o que a Bíblia diz, a gente vai, a partir da próxima aula, então detalhar mais, tá? Eu fiz uma saladinha aqui, que eu não queria fazer, pensei que eu ia trazer uns negócios mais assim, que seriam amarrados um no outro, mas só para a gente entender, esse é o tom que nós vamos falar a respeito de missões urbanas. Essas estruturas todas, aquilo que Deus tem nos dado individualmente e no coletivo, como nós podemos usar tudo isso para alcançar o ser humano. O que a Bíblia fala a respeito disso? Então a gente vai desmistificar algumas questões, porque nós fomos ensinados, imagino eu, que nós somos ensinados a nos preocupar muito com a eternidade, com o céu e tudo mais, não é? Nós cristãos. Eu acho que a gente não precisa se preocupar com esse negócio, não, irmão. Não está resolvido? Para mim está resolvido. Se eu morrer hoje, lucro. Se viver, de boa. André, não sei se você vai comentar, tem visto bastante de igrejas falando sobre o povo da coluna do meio. Tem a ver com missões urbanas. Claro, né? Tudo que diz respeito ao ser humano tem. Né? Mas eu percebi que tem muita gente agindo, mas aceitando a pessoa como ela é, dando cargo. Não, aí não é. Vou perguntar quando é. Porque vai que aparece uma pessoa que quer conversar sobre isso e a gente não sabe como lidar. Né? Porque eu vi que tem muitas informações e eu vi que muitas igrejas estão acolhendo, né? Mas no sentido dando cargo e deixando a pessoa ficar como ela chegou mesmo. Forma equivocada. Entendeu? Até fazendo o casamento. Não, uma coisa é você acolher, o espaço é público, é para isso mesmo, o lugar está certinho. Né? Todos os pecadores, independente do pecado, que isso é mais um pecado, é um tipo de pecado. Sim. Que a gente muitas vezes coloca como um pecado diferenciado, e não é, irmãos. Não é. Exclui, na verdade, não quer nem tratar o assunto. E por outro extremo, inclui. Inclui isso. Então legaliza. Nós valoramos, mas assim, é uma questão, diz mais a questão igreja local no sentido eclesiástico. E eu não vou entrar nessa questão. Entendi. O que eu posso entrar é como que nós podemos ajudar essas pessoas e outras mais nos seus pecados, nas suas dificuldades. Né? Minha primeira proposta é discutir essa questão de nossas falhas a respeito desse assunto. É claro que vai entrar tudo isso e muito mais, Sim. Entendeu? Mas como isso diz respeito, por exemplo, estou entrando em eclesiologia. Como que a gente organiza a igreja local na forma administrativa? Esse seria o ponto. Que aí talvez eu nem entre, talvez não entre, isso aí é outra matéria, né? Entendi.
Mas a gente entra. Mas aí a gente vai entrar nesse sentido de como que a gente ajuda essas pessoas. Né? Qual é a necessidade? Porque às vezes é tão mais fácil ajudar uma pessoa que está passando por uma necessidade financeira, de água, de luz, de relacionamento. Esporadicamente, sim, né? Mas se chegar uma pessoa nesse sentido, como é que a gente deve tratar? Né? Como é que deve conversar? Aí já é uma coisa um pouco mais complicada no sentido porque não é fácil, os pecados em si não é fácil você achar uma solução muito... Eu fico muito desconfiado com um professor, pregador e alguém que tem assim uns negócios muito simples para tratar de questões muito complexas. As receitas, né? Aquele negócio, faz isso vai dar certo, faz isso, irmão, não é manual, o povo não é eletrodoméstico, não é assim que funciona. Negócio, aqui, que não é assim, não, vamos morar aqui que vai ser resolvido tudo, não. O negócio é muito mais complicado. A gente precisa conviver, precisa entender, caminhar. É pessoa, né? Um ser humano, né? Tem gente aí que eu acompanho em torno de 15, 16 anos. E ainda não está resolvido o negócio da pessoa, entendeu? 15, 16 anos, na peleja. Já pensei em desistir umas 200 vezes. Do discipulado? Também. É um tipo de discipulado, mas no sentido assim, que são problemas, pecado, e a gente vem acompanhando. Já falei tudo quanto eu pensava. Faz, não faz, desiste, continua. Porque alguns capítulos da Bíblia são tão assim, né? Tão assim, verdade, ó, não pode e acabou. É errado e acabou. Tá, mas não é tão simples. Mas a gente não pode tratar exatamente assim, tipo, você tá no inferno. Sim, é muito fácil você falar pro outro, faz isso. Entra na história dele. Exatamente. Se põe no lugar dele. Seja empático. Tenha compaixão, é o que a Bíblia fala. Então é muito fácil pra gente dar ordem pros outros ou falar faz isso e aquilo. Irmãos, o conselheiro cristão ele tem que ser menos teólogo e mais humano. Muito mais sensível e menos pregador. Que é muito fácil a gente falar dos outros, sem se colocar no lugar dele. Cristo, ele se colocou no nosso lugar, ele se fez homem. Ele assumiu, né, as nossas limitações. A diferença é que Cristo não pecou, a grande diferença, que faz toda a diferença. Mas ele se colocou, e com propriedade ele pode interceder ao Pai, com propriedade ele pode nos ajudar, com propriedade ele assumiu nossas limitações. Então é muito fácil, e eu vejo, irmãos, o religioso é um problema para a sociedade. E muitos de nós somos religiosos quando diz respeito ao outro ser humano nas suas angústias. Muitos dos nossos irmãos, muitos de nós não sabem lidar com o sofrimento alheio. E não é um privilégio nosso. A gente pega lá, sei lá quantos mil anos atrás, o Jó. Seus amigos fizeram o que tinham que fazer durante 7 dias. Ficaram calados. Lembra? Então, Nazareno, calados. Pronto, irmão. Tem hora que é a companhia. Tem hora que é eu estar presente. Tem hora que fala, tô aqui, viu, meu querido? Conta comigo. Conta comigo. Empatia, compaixão, é o que nos falta. A gente tem muito discurso, a gente é muito moralista. A gente manda pro inferno mesmo assim. Porque é verdade, é mais fácil falar, vai pro inferno, mas não é assim que não é. E aí o que acontece? A gente, eu pretendo conversar com vocês essas semanas, para falar a respeito de uma questão prática, irmãos. O que nós podemos fazer para amenizar o sofrimento do ser humano. É que a gente está indo, lógico, na raiz, que é o pecadão. Tá, mas essa pessoa precisa, no mínimo, ser preservada na vida, com vida, para a gente chegar, não é? Então, assim, não, vamos falar que ela é pecadora e tudo, vamos. Aí você chega numa periferia, onde tem lá a mulher, que ela... tem lá o seu esposo preso, tem lá aqueles poucos filhos, né? Aqueles poucos, assim, uns 13 pelo menos. Tá lá os meninos, esgoto aberto, não tem o que comer. Eu falo, Jesus te ama, Jesus quer salvar a tua vida, teus filhos, teu esposo. Fala, moço, eu acredito, eu tô precisando. Eu fico pensando em como livrar a pessoa da pirataria e dos gatos. Sabe? Porque é um processo. Tem a ver com caráter, mas sim, imagina, mediante essa necessidade. Tipo, não tem a necessidade básica. Tipo, às vezes o vizinho faz um gato, sei lá. Não, mas é igual uma pessoa invadir um terreno e erguer uma igreja. Sim. Sim, também. É correto isso? Você invadiu, você ergue uma igreja. Tá vendo como é complicado minha vida aqui, ou não? Tá pensando que é fácil. Você quer dízimo, você vai pregar dízimo, você vai pregar oferta.
existe...